Nesse vídeo, você vai aprender a identificar o Present Perfect, quando usá-lo e também como estruturar frases utilizando ele. Então fica comigo até o final! Sim, vamos falar de Present Perfect. Você conhece esse tempo verbal? Se não conhece, tudo bem, porque nesse vídeo você vai aprender. O Present Perfect, ou presente perfeito, ele é muito, mas muito utilizado em inglês. E olha só, eu preciso te dizer que a gente não tem ele em português. Sim, ele gera muitas dúvidas na hora que a gente está estudando, mas hoje a gente sana todas elas. Então, foco total para que você entenda o Present Perfect. Em relação aos usos dele, a primeira coisa que você precisa saber é que ele indica uma relação de tempo entre o passado e o presente. Como assim, teacher? O nome é presente perfeito, porém ele fala de coisas do passado. Pois é. Ele descreve ações que começaram a ocorrer no passado e seguem acontecendo, afetam o presente. Também com ações que acabaram de acontecer e que até agora você não sabia. Ou então, ações que já passaram, mas a gente não sabe quando exatamente que elas aconteceram. Nós vamos analisar a utilização em cada um desses casos, então não te preocupa. Primeiro, nós vamos utilizar o Present Perfect em ações que começaram no passado, mas elas ainda não terminaram. Ou seja, são ações que começaram lá e se estendem até agora. Olha só. I have lived in Australia since I was 10 years old. Eu moro na Austrália desde que eu tenho 10 anos de idade. E com isso eu quero dizer que I still live in Australia. Sim, eu ainda moro na Austrália. Entendeu? Comecei quando eu tinha 10 e moro até agora, até a hora que eu tô te falando. She has written a book since last year. Ela vem escrevendo um livro desde o ano passado. Ou seja, ela começou ano passado a escrever um livro. E ela ainda está escrevendo, ela ainda não completou esse livro, não terminou. Ou seja, she started writing a book last year, but she's still writing this book. Ela ainda está escrevendo esse livro. Bom, aí pode ser que tenha ficado claro para você que as ações começaram no passado e se estendem até o presente momento. Ou então pode ser que você esteja se perguntando, mas teacher, you simple past? Qual a diferença? Let's see. I lived in Australia 10 years ago. Eu morei na Austrália 10 anos atrás. I don't live in Australia now. Eu não moro na Austrália agora. Eu já morei. She wrote a book last year. Ela escreveu um livro ano passado. She finished the book. Ela terminou o livro, ela não está escrevendo ainda. Conseguiu perceber? Simple Past, a ação começou e terminou no passado. Ela é uma ação completinha, lá atrás. E o Present Perfect, a ação começou lá atrás, mas ainda segue acontecendo. Você reparou que as expressões também mudaram? Com o Simple Past, a gente utiliza expressões como yesterday, last year, last week, last summer, last month, ano passado, semana passada, verão passado, mês passado, 10 anos atrás, 2 anos atrás. E com Present Perfect, nós utilizamos since para indicar o ponto de partida. Então, since significa desde. Desde um período passado. Since last year, since 1995. Ou então, for, que indica um período de tempo. Há tanto tempo. For 10 years, for 2 weeks, há 2 semanas, há 10 anos. E depois do since, a gente sempre vai utilizar Simple Past. I have lived in Australia since I was 10 years old. Eu moro na Austrália ou eu venho morando na Austrália desde que eu tinha 10 anos de idade. She has studied English since she was 7. Ela vem estudando inglês desde que ela tem 7 anos de idade. Ou então ela estuda inglês desde os 7 anos. They have worked as engineers since they graduated at college. Eles trabalham como engenheiros desde que eles se formaram na faculdade. They have known each other for 3 years.
Eles se conhecem há 3 anos. Ou seja, eles não deixaram de se conhecer. We've played soccer for 5 years. Nós jogamos futebol há 5 anos. Ou seja, começamos a jogar futebol há 5 anos atrás e ainda jogamos. Nós também vamos utilizar o present perfect quando a gente vai falar de ações que aconteceram recentemente, você não sabia até agora, ou acabaram de acontecer. They have been sad recently. Eles têm estado tristes recentemente. We have just finished our work. Nós acabamos de terminar o nosso trabalho. She has just read a magazine. Ela acabou de ler a revista. E olha só, quando a gente tem uma ação no passado que a gente não lembra quando aconteceu, ou então a gente simplesmente não quer falar quando, né? A gente também utiliza present perfect. You have played video game for a long time. Você tem jogado videogame por um longo tempo. I have cooked for you. Eu tenho cozinhado para vocês. E, por fim, nós também vamos descrever ações que também podem mudar. Olha só. Have you ever eaten Korean food? Você já experimentou comida coreana? No, I have never eaten Korean food. Não, eu nunca experimentei comida coreana. Percebeu? Até agora, até esse momento, eu nunca provei na minha vida comida coreana. Mas pode ser que isso mude, eu posso comer a qualquer momento. Mas e aí, teacher, como que eu estruturo esse negócio? Bom, até agora, sempre que você falou no presente simples ou passado simples, a gente utiliza o verbo conjugado só no afirmativo, né? E aí, quando a gente vai dizer que não, ou então quando a gente vai fazer perguntas, a gente utiliza o do, ou does, ou did. Mas, como eu falei antes, passado simples, presente simples, eles são o quê? Simples. Uma característica de todos os tempos verbais que são perfect é que a gente vai utilizar o auxiliar em todas as apresentações. Quando a gente está dizendo que sim, frases afirmativas. Quando a gente está dizendo que não, frases negativas. E também na hora que a gente estiver fazendo pergunta. Então, a gente sempre vai utilizar variações do have para todos os perfect. Present perfect, a gente vai utilizar have ou has se for he, she, it, o tempo todo. Porque aí deixa muito claro que a gente está falando em um tempo perfect. Então, sim, a gente vai utilizar uma pessoa, né? Depois have ou has, se for he, she ou it. E depois a gente vai utilizar a terceira coluna de verbos, que é o... Eu não gosto de falar esse nome, Jesus amado. Amor! Caiu a câmera! No particípio. Meu Deus, teacher, o que é particípio? Sabe aquela tabela de verbos? É a terceira coluna que a gente vai utilizar a partir de agora, tá bom? Mas quando a ação é regular, o verbo é regular no passado, ele permanece lindo, maravilhoso, regular, também na terceira coluna. Olha só. I have met my friends every year since we graduated. Eu encontro os meus amigos todos os anos desde a formatura. She has played soccer since she was a child. Ela joga futebol desde criança. Mas, obviamente, a gente pode e deve contrair. O have, quando ele é auxiliar, ou seja, quando ele tá no present perfect, a gente pode usá-lo sem contraído. Então, em vez de falar I have met my friends, I've met. I've met. I've met my friends every year since you graduated. Mas quando have for I have a car, I have a dog, a gente não jamais pode contrair, tá? Só quando tiver uma outra ação na terceira coluna, ou então se o verbo for regular, ele vai permanecer regular, tá bom? Quando ele for só o have como ação principal, a gente nunca contrai a ação principal. Jamais. Never.
tá bom? Agora, quando for has, essa contração fica igual a s. Sim, apóstrofo S. Mas, teacher, como que eu vou saber se é has ou se é is? Como assim? É muito simples. O is, se tiver um verbo depois, ele vai estar no ing. She's my friend. She's talking to me. Agora, quando for has, vai ter outra ação, como eu falei, né? She's played soccer since she was a child. She's my friend. Is. She's talking to me. Is. She's written a book. Has. Consegue perceber essas diferenças entre os três? Então, has, a contração de has, sempre vai ter aquele verbo mais estranho, aquela ação mais esquisita ali depois. Se for regular, vai permanecer regular. Mas vai estar no passado, ela não vai estar no presente. E não vai estar no ing quando for has, certo? No negativo, a gente vai acrescentar o not depois de have ou has. I haven't met my friends recently. Eu não encontrei meus amigos recentemente. Ou eu não tenho encontrado os meus amigos ultimamente. Quando for has, a gente também pode utilizar o not depois, mas também podemos contrair e usar hasn't. She hasn't studied Spanish yet. Ela ainda não estudou espanhol. E lembra que has é somente para he, she ou it. Have é para todos os outros, tá? E para fazer pergunta, lembra o que vem acontecendo desde o começo, quando a gente via somente o verbo to be, que a gente troca, o to be vai para frente? Aqui vai ficar exatamente igual. O have ou has vão trocar de lugar com a pessoa. Have you lived in Australia since you were 10 years old? Para a resposta curta, a gente pode responder yes, I have. Ou então no, I haven't. A gente não precisa repetir tudo aquilo que tem na pergunta. Você mora na Austrália desde que você tinha 10 anos? Sim, eu moro. Ou não, eu não moro. Has Annie written a book since 1998? A Annie vem escrevendo um livro desde 1998? Yes, she has. Sim, ela vem. Oh, no, she hasn't. Não, ela não vem. E é super importante que você entenda que Annie é she, né? Então, para she, a gente utiliza has. Agora, se fosse Annie e Peter, eu posso seguir usando has? No, a gente usa have, porque Annie e Peter são eles, they. Have they written a book? Yes, they have. No, they haven't. Eles escreveram um livro? Sim, eles escreveram. Ou não, eles não escreveram. Agora, quando a gente quer utilizar palavras de perguntas, como why, how, etc., a gente coloca primeiro antes de tudo, né? E permanece a estrutura trocada com have ou has antes da pessoa. What have you done? O que você fez? How have you been? Como você tem passado? Como você está? E aproveitando, existe uma forma de perguntar usando o present perfect que é muitíssimo utilizado. A pergunta começa com have ou has, a pessoa aí ever. Have you ever? Have you ever eaten snails? Você já comeu escargot? No, I have never eaten snails. Não, eu nunca comi escargot. Have you ever watched The Lord of the Rings? Você já assistiu O Senhor dos Anéis? No, I haven't watched this film. Não, eu não assisti esse filme. Have you ever visited the Louvre Museum? Você já visitou o Museu do Louvre? No, I haven't visited the Louvre Museum yet. Não, eu não visitei o Museu do Louvre ainda. Have you ever danced with a famous person? Você já dançou com alguém famoso? I don't think I have. Eu acho que não. Have you ever drunk tomato juice? Você já tomou suco de tomate? No, I've never drunk tomato juice. Não, eu nunca tomei suco de tomate. Essa pergunta com have you ever, eu quero saber sobre toda a tua existência. Se aquela atividade já aconteceu na tua vida. Have you ever equivale a algo como você já. Em algum momento você já fez alguma coisa. E você reparou que eu usei already, never, yet em muitos exemplos?
Essas são algumas expressões super importantes para present perfect. Vamos ver algumas agora. Just. Recentemente, acabou de acontecer. We've just eaten lunch. Nós acabamos de almoçar. E just nós podemos utilizar para qualquer tipo de frase, mas nós utilizamos principalmente para afirmativa e negativa. Already. Já. Nós utilizamos already para frases basicamente afirmativas. I've already eaten tomatoes. Eu já comi tomates. Never. Nunca. Numa frase afirmativa, ou seja, não pode ter um not ali, tá? A frase, a estrutura tem que ser afirmativa, mas vai ter um never ali, deixando ela, obviamente, negativa. She's never played soccer. Ela nunca jogou futebol. Yet. Nós utilizamos em frases negativas com o significado de ainda não, mas eu quero fazer. Tenho a intenção de. Ou então em perguntas com a ideia de já. I haven't studied Spanish yet. Eu não estudei espanhol ainda. Porém, eu tenho a intenção de estudar. Have you finished your homework yet? Você já terminou seu dever de casa? Recently. Ultimamente, recentemente. I haven't met my friends recently. Eu não tenho encontrado com meus amigos recentemente. Have you watched any nice movie recently? Você assistiu algum filme bom recentemente? Before. Antes desse momento, até agora. I've never done skydiving before. Eu nunca saltei de paraquedas antes. So far, until now. Até agora. Até esse momento. We haven't done our homework so far. Nós não fizemos nosso dever de casa até agora. Already, just e never, eles vão ficar sempre entre o have ou has e a ação. We've just eaten lunch. I've already eaten tomatoes. She's never played soccer. Já os demais vão ficar no final da frase. I haven't studied Spanish yet. I haven't met my friends recently. I've never done skydiving before. We haven't done our homework so far. E por último, a gente precisa entender a diferença entre been e gone. Porque been e gone, no present perfect, pode gerar confusão. Tanto been quanto gone a gente utiliza para falar quando as pessoas vão para algum lugar. Só que tem diferença se a pessoa tá aqui, de volta, ou se ela ainda tá lá. Olha só. Melanie and Bob have been to New York. Melanie e o Bob estiveram em Nova York. Quando a gente usa o been, significa que a pessoa foi naquele lugar, mas ela já tá de volta. Então, Melanie e Bob estiveram em New York. Ou seja, eles foram e voltaram. Neste momento, eles estão aqui. Não perto de mim nem nada, mas eles já estão de volta. John has gone to France. John foi para a França. Nesse momento que eu estou falando, ele ainda tá lá. Eu não sei se ele volta, eu não sei quando ele volta. E o ponto aqui não é esse, tá? O ponto é que neste momento, o John não tá aqui. O John tá na França. Entendeu a diferença? Então, sempre que você quiser saber se uma pessoa foi para algum lugar, em algum momento, a maneira mais correta de se perguntar é Have you ever been to? E o nome do lugar. Have you ever been to London? Você já foi para Londres? Ok? Dúvidas? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Gostou desse vídeo? Então já compartilha com alguém que está aprendendo inglês assim como você e me segue nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. See ya!